Aí, torcedor flamenguista, 3-0 do Bragantino e 0-0 Fluminense e Palmeiras. Pra que melhor? Vamos ver aí, pessoal, o chururu da mídia paulista aí, né? Vamos ver aí o chururu do Marcos, do Veloso, da turma do amendoim que tá bolado. Vamos ver, também teve lances também polêmicos, ainda pênalti não marcado pro Flamengo. Tudo isso e muito mais agora. Se inscreve, compartilha suas opiniões nos comentários e comenta aí, ó. Vai, Mengão! Deus. Fluminense também, amigo da onça, hein? Brincadeira, o Fluminense tem um grande time. Amigo da Mas onça, é você isso queria aí, que ele cara. A abrisse as gente pernas não pra pode você, Zé? desistir, mas por mim agora eu poupava o time contra o Grêmio e focava tudo no dia 29, que eu acho que é o que nos resta. Fazer o quê? Paciência. Abraço, gente. Bom final de sábado e ótimo domingo aí, toda a família. Tamo junto. Vice da Libertadores, ser vice do Brasileiro, ser vice do Paulista é péssimo. Eu nunca vi um treinador faltando 3 jogos, tá 4 pontos. Eu posso falar. A mim eu acho difícil, acho complicado. O treinador do time jogar a toalha, dizer que o campeonato foi entregue hoje, que o Flamengo ainda não foi, mas vai ser o campeão, eu nunca vi isso. Eu nunca vi. Ele vai para a coletiva e já assume que o time dele está entregue. Campeonato entregue. Mas o treinador não pode falar, não. O treinador não pode falar, não. Como é que ele vai para o vestiário para motivar esses caras agora? Como é que ele vai botar o time em campo se ele admite que o time não vai ganhar o campeonato? O time já entregou o campeonato. Essa coletiva do Abel é muito estranha, porque eu não vou admitir que ninguém fale que foi uma época ruim. Se não ganhar, é péssima. Se não ganhar a Libertadores, já que ele já entregou o brasileiro, se não ganhar a Libertadores, é péssima, porque ser vice da Libertadores, ser vice do brasileiro, ser vice do Paulista é péssimo. O investimento que foi feito, péssimo. Pelo que eu entendi, eu acho que o Abel está indo embora, viu, gente? Ah, os caras já querem demitir o Abel, né, velho? Rapaz, esses palmeirenses, não sei não, viu, velho? O cara perdeu o jogo, os caras já querem demitir o cara. Segue o líder, seus antes. Chora Carminha. Seremos campeões brasileiro. Chora bunda de silicone, vice de novo. Flamengo goleia o energético. Sem mundial não vence o tapetense. E o Flamengo pode ser campeão brasileiro antes da final da Libertadores. O Palmeiras sem o VAR não é nada. O Cheiro Verde sem o Ramon Abate não é ninguém. Os filhotes da Carminha não vencem de mais ninguém sem roubos da arbitragem. O Flamengo vai ser campeão dentro da Arena Gonzalo Plata de novo. O Flamengo abriu 4 pontos em cima dos birrebaixados de São Paulo, 74 pontos contra 70. Se o Malvadão ganhar na terça do Átomo Mineiro e o Palmeiras perder com o Grêmio na Arena do Grêmio, o Flamengo já é campeão brasileiro. Pode anotar, o Flamengo vence o Peter Can na terça. Eles estão deprimidos com o vice na Sul-Americana. E o Cheiro Verde perde pro Grêmio e iremos ganhar o Brasileirão e a Libertadores na mesma semana. Chora Carminha! Chora Abel Ferreira. Chora Hulk bunda de Tanajura. Segue o líder e seremos campeões de tudo. É tudo nosso e nada deles. Aproveita e manda uma camisa debochada da Insider Fla. A Carminha tá chorando no Brasil todo. Abel Ferreira dá a entender que o Flamengo ganhou o Brasileirão roubando. O português jogou a toalha no Brasileirão e disse que o Flamengo já é campeão brasileiro. E ainda faz ameaça dando a entender que o Flamengo ganhou roubado o Brasileirão. Aspas. O campeonato já está entregue e na altura certa vamos falar o que foi esse campeonato brasileiro. Esse Abel Ferreira só pode estar de sacanagem. Não aceita perder nada. Que cara covarde. Além de jogar a toalha, ainda deu a entender que houve maracutaia no campeonato. Sim, houve muita maracutaia, Abel, pro Palmeiras. 16 pontos roubados. Não era nem pra estar disputando o título com o Flamengo. Após os roubos pararem, o Palmeiras não ganhou de mais ninguém. Últimos 4 jogos, 2 empates e 2 derrotas, 12 pontos disputados, ganhou apenas 2. O Palmeiras, sem a ajuda da arbitragem, não ganha de ninguém. Terça-feira, o que o Felipe Luiz pode pensar ou não. E você falou uma coisa, professor, e aí eu fiquei pensando, né? Você falou, o Felipe Luiz ainda se dá esse luxo que o Abel não pode se dar de pensar na terça-feira em segurar. Será mesmo que o Abel vai para essa estratégia de também pensar mais na final da Libertadores, ou ele vai também ter um time minimamente alternativo, né? Porque ele não pode abrir mão do Campeonato Brasileiro. Por outro lado, ele precisa olhar as condições dos seus jogadores e tomar uma decisão. É muito óbvio, e eu falo isso porque o futebol é feito para os torcedores. Eu sempre faço a seguinte
alusão. Se você tivesse em campo Puskás, de Stefano, Pelé, Cruyff, Maradona, todos vivos no ápice da forma jogando junto, e ninguém tivesse muito interesse em ver, aquilo só valeria a diversão deles. Eles são o que são, eles foram o que foram, estão na história, porque bilhões, hoje em dia, bilhões de pessoas se interessam pelo futebol. Então o futebol pertence ao torcedor. Tudo mais é o que faz o futebol acontecer, mas ele pertence ao torcedor. E o torcedor, está muito claro, ele está muito mais mobilizado, ele pensa muito mais na Libertadores do que no Campeonato Brasileiro. O que, para mim, dá um aval para o Abel olhar a condição dos seus jogadores e tomar a decisão. Olha, eu tenho 4 pontos atrás, eu vou com o melhor possível no jogo de terça-feira, até porque o Flamengo também tem um jogo duro, a gente não sabe como que o Atlético vai reagir com essa ressaca da derrota. Se ganhasse também a gente não saberia, porque tem o impacto. Do mesmo jeito que eu não sei como vão reagir as equipes da Libertadores na rodada seguinte do Brasileiro, que impacto o título vai ter, que impacto uma derrota no próximo sábado vai ter nas 2 últimas rodadas do Brasileiro de Palmeiras e Flamengo. Então o Abel, ele pode falar o seguinte, olha, eu vou fazer o possível no Brasileiro e tudo que agora é a Libertadores. Brasileiro possível, Libertadores tudo. No lugar dele, eu faria isso. Ele vai fazer, eu não sei, eu acho, conhecendo o Abel, que ele vai priorizar a Libertadores, porque é menos difícil, apesar de ser muito difícil, ganhar a Libertadores do que virar essa vantagem que o Flamengo tem no Brasileiro. Agora vai poupar e perder os 2 títulos para você ver o que houve. Ele, por muito menos, as poucas atribulações da era Abel foram por coisas relativamente pequenas aos olhos de outras pessoas. Sim. É um título perdido, uma classificação perdida para o maior rival. Que barulho mais que se fez em relação ao Abel. Uma vez que ele não quis colocar o time titular contra o São Paulo, a torcida do Palmeiras botou na cabeça que o São Paulo ia cair. E eu defendi o Abel. Resultado. Talvez caísse se ele perdesse. Talvez caísse, mas talvez não caísse. Mas Enfim, o Palmeiras ia ganhar a Libertadores, ele ganhou. Fizeram barulhos maiores. E o Abel sabe muito bem disso, né? E eu acho assim, numa ordem de grandeza, é claro, é óbvio que o título sul-americano é maior que o título nacional. Agora, a grande questão é que ele está dividido. Ele entra com uma pressão para essa semana que não existiria ou seria amenizada. Por exemplo, se o time tivesse ganhado do Vitória em casa, que é o resultado mais aceitável, e mesmo hoje tivesse conseguido a vitória contra o Fluminense. Então, ele acabou ganhando involuntariamente para si uma pressão, sem dúvida, maior que a do Felipe Luiz para esses dias. Para esses próximos dias. Lembrando que tem a cobrança, porque o Palmeiras ano passado ganhou o estadual e não significa quase nada hoje em dia. Esse ano não tem títulos. E se o Palmeiras não for campeão da Libertadores ou do Brasileiro, na argumentação de quem critica o Abel e de quem julga o trabalho dele como ruim, o que é uma loucura, você pode não gostar, não pode dizer que é ruim. Velhos esqueletos sairão do armário. Como, por exemplo, as derrotas para o Corinthians na Copa do Brasil. E no estadual, né? O investimento de 700 milhões, mais de 700 milhões de reais no elenco nesse ano. Alguma coisa vai ser achada porque quando aqui se perde um título, você precisa entregar uma cabeça. Mesmo falando entrega, eu falo assim, você precisa do seu culpado, você precisa do seu vilão. Sendo que você geralmente perde títulos por mais de um aspecto e ganha também por mais de um. E olhando para o time do Palmeiras, alguns jogadores eu já sei que vão ser criticados, se isso acontecer. Felipe Anderson, por exemplo, vai ser criticado, a gente pode citar alguns outros. Mas muita gente vai reclamar do Abel. Ou seja, como disse o professor Celso Zelt, a pressão está muito grande e, por outro lado, o título da Libertadores resolve tudo. É o primeiro tetracampeão da Libertadores, ultrapassa o São Paulo, que tem a rivalidade estadual muito grande, consolida um trabalho, ganha as 2 finais da Libertadores do Flamengo, essa rivalidade, ou seja, o que tem em jogo no próximo sábado é imensurável quando a gente fala de rivalidade de futebol. E dependendo do que pode acontecer, o Palmeiras pode não só ganhar a Libertadores, como ainda dar uma estremecida no Flamengo, nesse momento que a gente está falando. Sim. Esse momento bom rubro-negro. Então não está fora do alcance ganhar as 2 também. Essa final da Libertadores, ela é essa era brasileira do investimento muito alto de 2019 para cá. O investimento já acontecia antes, mas ele aumentou e o Brasil começou finalmente, não é coincidência, depois que trouxe técnicos estrangeiros, a fazer esse investimento valer de qualidade em campo. Essa para mim é a maior final de todas. E olha que
como é difícil a gente separar os dois times, né? Estamos falando do que foi a rodada do Campeonato Brasileiro hoje para ambos os lados, mas não dá para a gente desmembrar isso. Daqui pra porque frente, uma coisa vai acabar impactando diretamente a outra, enfim. Não tem como a gente ir discutindo isso de forma... A coisa ficou tão distinta. grande. Eu acho que a maior mostra disso é a loucura da guerra de narrativas que a gente vem lendo e ouvindo durante a semana. É do gramado sintético, eu não gosto, mas ela entrou na narrativa. É do julgamento do STJD, é de quando vai ser o julgamento do STJD. Daqui a pouco vou discutir qual é o melhor almoxarifado, quem tem o melhor RH, qual feijão é mais bem temperado na concentração. Cada dia se arruma uma coisa nova. Departamento porque essa médico é rivalidade importante. essa rivalidade chegou num tamanho assim que eu acredito que o flamenguista mais fanático, ele acorda pensando no Flamengo e contra o Palmeiras, e o palmeirense mais Da fanático a mesma forma. coisa. Exato. As rivalidades estaduais, o Palmeiras contra o Corinthians, contra o São Paulo, o Flamengo nas suas rivalidades estaduais, elas estão hoje até pequenas perto do que acontece entre esses dois clubes, o que é uma coisa, para mim, muito atípica, mas é a realidade, vamos vivê-la assim. A gente vai pingando lá, pingando cá, falando das duas equipes também. Vamos ver personagens do Flamengo. Arrascaeta, que foi um personagem do jogo de hoje, né, prof? Você já tinha até falado um pouquinho sobre isso. 31 jogos nesse Brasileirão para ele, com 18 gols, 14 assistências, 32 participações em gol, 13 vitórias garantidas com gol ou assistência do Arrascaeta. Um gol e uma assistência no jogo de hoje contra o Red Bull Bragantino. É inegável, né, o quanto o Arrascaeta é fundamental nesse jogo do Flamengo. Mas a gente tem 2 Arrascaetas na temporada. O do brasileiro, que é o melhor jogador do campeonato. Do time que é líder e que abriu margem agora para ser campeão. E tem o Arrascaeta da Libertadores. E tem 2 gols em 10 jogos, um contra o Inter e nenhuma assistência. Mas se jogar o que tá jogando, ninguém vai nem lembrar Mas disso. aí tem e ainda sai com o prêmio de melhor A campanha do Flamengo na Libertadores também foi irregular. Muito né, porque o trabalho dele foi regular, só que Foi muito irregular a final também. é contra um time brasileiro e esse é um cara que você olha para ele e você não duvida de nada. Desequilibra e tudo mais. E o momento dele, né, Vitor, você falou esse estado de graça rubro-negro, diretamente ligado Passa muito ao por ele e já foi assim nas outras temporadas também, né? Basta a gente ver os jogos recentes em que o Flamengo não alcançou esse nível melhor que o do Palmeiras que você falou, muitos desses momentos ele não estava, ou não Concordo com estava você. tão bem. Então, ele hoje, quando abre o placar, hoje, eu fiquei pensando, primeiro eu pensei, ele faz a diferença. Depois, com todo respeito a gente que está jogando muito bem como o Jorginho, eu reformulei e pensei, ele é a diferença. Você reformulou o próprio pensamento. Ele é a diferença do Flamengo atual. É. O rubro-negro sente isso. É um momento realmente em estado de graça. E você ir para uma decisão dessa, tão parelha, de um jogo só, contando com um jogador nesse momento, muito importante. O Palmeiras, por exemplo, não tem nesse momento ninguém assim. Só para lembrar uma coisa, porque a gente, obviamente, a gente tá falando dessa rodada, estamos esperando as entrevistas dos treinadores e tudo mais, mas as grandes finais, às vezes, têm heróis inusitados. Como um Breno Lopes contra o Santos, ou se você quiser, numa Liga dos Campeões, como um Belete pelo Barcelona. É tudo muito imprevisível. O próprio Daverson, né? O fato de hoje a decisão ser jogo único também, né? A gente tem visto aí nos últimos anos, até a própria decisão do que foi a Sul-Americana hoje, né? Aquele jogo que fica amarrado, aquele jogo que não flui a coisa, enfim, né? Talvez se fosse num outro formato, isso possibilitaria também um jogo diferente, talvez. Como deve ser esse Flamengo e Palmeiras também? As duas equipes a gente sabe do que elas são capazes, mas óbvio que, pelo menos ali naquele momento inicial, a gente não vai ter ninguém se lançando, ninguém, né? Será? Não sei, Birner. Porque eu não imagino o Flamengo, por exemplo, abrindo mão de uma pressão alta com muita intensidade. Eu acho que eles não vão abrir mão do que é a proposta deles. E que para os treinadores, ambos não fazem isso, né? Mas eu acho que é um jogo que você entra com um pouco mais de cautela. Um pouco mais estudar ali aquela coisa de, opa, peraí. Os nervos à flor da pele. Sentir ali um pouco a situação. O que estraga muito a final, né? Pedaços de final. Mas eu acho que se eu alguém... não acho que estraga, não. Eu imagino que se alguém se lançar... Eu gosto muito da final e de volta, da história de ter também... Mas ainda mais da Libertadores. Da Libertadores, Tá na Europa, né? Já discutimos tanto isso. Exato. Mas eu acho que se alguém se lançar, será o Flamengo. Eu ficarei surpreso se esse
que se lançar foram o Palmeiras. Já aconteceu. O Abel já surpreendeu muita gente assim. Em outros momentos da carreira dele, ele já surpreendeu. Mas eu acho que nesse Tirou momento, vários coelhos da cartola em momentos nessa específicos, né? semana, eu acho que o candidato a se lançar é o Flamengo. E os dois sabem disso. Mas olha, o Abel, em vez de falar do time dele, tá falando do Flamengo, cara. Ele tem que se preocupar com o Palmeiras, que já tá 3 jogos sem ganhar, né? E o Flamengo, assim, ganhou os jogos dele. A última rodada o Flamengo também, né, empatou. Mas hoje, ontem, né, ganhou do Bragantino por 3-0. A Arrascaeta mais uma vez dando show. Ainda teve lance polêmico, viu? O lance do John ali, que em cima do Cebolinha, que ele estou a bola, depois o joelho dele bate na cabeça do Cebolinha. Se fosse pro árbitro dar, seria logo aí 4-0, seria até mais. E, cara, sobre essa visão aí do Birner, né, eu acho interessante mesmo, porque, assim, a rivalidade se tornou grande, porque não é uma rivalidade estadual, é uma rivalidade aí, né, rivalidade de 2 equipes que não é do mesmo estado. Então, eu acho que vai ter essa rivalidade por anos aí, porque são as 2 equipes que mais lucram, né, e que mais têm um elenco mais fortes. Dificilmente vai montar times para ficar ali entre quarto e quinto, vai ser para brigar sempre todo ano aí. E só um time que pode chegar perto deles aí é o Cruzeiro. E bota aí, quer ver? O Bahia, que tá vindo também, né? Com o apoio do City aí, crescendo bastante, que joga hoje também. Mas eu acho que hoje o favorito pro título é o Flamengo, cara, não tem nem comparação. Vai focar na Libertadores, isso quer dizer. E jogar a toalha. E o que garante ele que ele vai ganhar a Libertadores, que é jogo único? E ele sabe muito bem que o Palmeiras é freguês do Flamengo. Todo jogo que teve esse ano, o Flamengo ganhou 2 vezes. Agora, se o Flamengo ganhar essa Libertadores aí pro Palmeiras, meu amigo, eu acho que esses torcedores do Palmeiras aí vai surtar. Principalmente a galera do Turma do Amendoim. Eu ia trazer pra vocês aqui, mas vocês já viram aí em outros canais. Ele falando, né, que... né? Ele falando, né, o galera lá do Turma do Amendoim, que pode entregar a taça ao Flamengo. Para os próprios torcedores do Palmeiras, nos canais aqui que eu fico assistindo, os canais do Palmeiras estão dizendo para entregar a taça ao Flamengo, que o Flamengo já é campeão, pô. Que o Palmeiras perdeu o título naquele título que depois que ele não ganhou do Vitória, pô. Ele perdeu o título, entendeu? Jogar em casa quando o time praticamente na zona de rebaixamento não ganhar. E o Flamengo fez a parte dele. O Flamengo fez a parte dele, ganhou, e fato. E agora está aí na briga pelo título aí. E agora, esse jogo aí, a final daqui a 6 dias, sábado que vem, o Flamengo com força total, cara. Dá pra já dar uma aliviada no meio da semana, né? Um jogo no meio da semana. Agora, uma coisa errada. Não era pro Flamengo e Palmeiras, que vai se enfrentar na final, não jogar agora no meio da semana. A data, essa FIFA, a CBF errou muito, viu? Era pra ele descansar, sabe? Porque jogar sábado, vai jogar meio da semana, cara, se alguém machucar. Eu, sendo o Felipe Luiz, eu também dava uma popada aí, viu? Meio da semana. E a Libertadores também tem um valor, sim, muito grande, cara. E agora eu quero saber a opinião de vocês. Comenta aqui nos comentários o que vocês acharam aí da reação aí da mídia dos palmeirenses e da reação da mídia aí, né? Que praticamente já entregou a taça aí ao Flamengo. Vai, Mengão! Tamo junto. Se inscreve, deixa seu like e compartilha as suas opiniões nos comentários.